Olá, amigos da FEB TV. Estamos de volta com a nova temporada do programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. O programa de hoje será dedicado ao tema A Reencarnação, um tema que para algumas pessoas é intrigante, é difícil de entender, para outros é tão normal, tão comum. Leon Denis nos diz que a reencarnação são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Para o estudo de hoje, estamos recebendo aqui os convidados Edmar Cabral Júnior, que é aqui da FEB, nossa companheira Elzi, que está vindo de Goiânia, especialmente para esse programa, o companheiro Luiz Julião, que já é nosso conhecido também, coordenador de estudo do Evangelho, e a nossa companheira Elzita, que também veio de Goiânia, especialmente para esse programa. Então vamos começar, então, o nosso debate, nossos estudos, procurando, se no Evangelho, vamos ver com o Julião, né, Julião? Se você tem no Evangelho alguma coisa aí que faz um link, que faz uma ligação com o tema reencarnação. O tema é tratado, sim, no Evangelho segundo o Espiritismo, e Allan Kardec o inseriu no capítulo 4º e deu como título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Allan Kardec instituiu este capítulo com os seguintes subtemas: ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E trouxe como instruções dos espíritos duas mensagens: limites da encarnação e necessidade da encarnação, e assim concluindo o capítulo. No item 1 deste capítulo, Allan Kardec trouxe uma passagem que nós vamos encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, registradas por Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17, e também pelo evangelista Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 30. E esta passagem é a seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse texto não deixa dúvida, né? Muito interessante. Muito interessante. Né? E as pessoas às vezes não conseguem tirar daí essa informação tão precisa que o Cristo quis nos dar, né? Exato. Quem gostaria de fazer o comentário desse texto? A preexistência do espírito com relação ao corpo vivificado por ele, que é a base da reencarnação, não é de agora, veio do leste e também com resquícios da Grécia, quando, através de Platão, Sócrates ensinava e falava da pré-existência da alma. Então, é algo que intriga a humanidade há muito tempo, uma verdade incontestável. Né? Muito embora nós podemos extrair deste próprio texto que o assunto era comum na época de Jesus. Era, vamos dizer assim, corriqueiro. Porque, veja, a indagação de Jesus é: o que é que dizem por aí, ou seja, nas ruas, nos locais frequentados pelas pessoas, a respeito do Filho do Homem? E então, os apóstolos mostram claramente que isso fazia parte das conversas dos hebreus, que uns diziam: olha, só pode ser um dos antigos profetas que retornou. E eles vão até, inclusive, a João Batista, que estranhamente foi contemporâneo de Jesus aqui na Terra.
Isso revelando, inclusive, que, muito embora a ideia de que o homem que morre volta seja das mais antigas, não se fazia, vamos dizer assim, claro juízo de como isso se dava. Tinha-se a intuição, a convicção de que quem morre volta. É possível voltar. Agora, evidentemente que, como todo conhecimento da Terra, ele vai sendo construído paulatinamente, na medida em que o homem vai evoluindo, vai se esclarecendo, vai se dotando de maiores recursos para ter uma visão mais profunda, né, do mundo que lhe cerca. Julião, outra coisa também que seria interessante a gente lembrar é que esse fato de a reencarnação ser um assunto corriqueiro, também o próprio Cristo, quando questionado, ele colocou que João Batista era o Elias que havia de vir. Então, dentro da própria tradição profética do povo de Israel, já existia essa perspectiva de quem é que voltaria e como voltaria. Então, na verdade, a reencarnação é alguma coisa que está não somente na cultura ou no imaginário, mas, acima de tudo, no fundo do espírito da recordação de cada um de nós. E nós, outras vezes, antes de agora também, já trazemos isso conosco. Porque o ir e vir é uma coisa natural. Faz parte, como o Zé Luiz colocou, dessa história de ser degraus para a evolução. Porque se não for assim, como você explicar as conquistas, os ganhos, as aquisições espirituais em apenas uma vida? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Exato. Que lei é essa? A lei de Deus, né? Uma lei criada por Deus, que está onde? Na nossa própria consciência. Então vamos trazer essa consciência dele desde os primórdios. Agora, ele não sabe como isso se processa, como falou o Julião ali. Né? Como que poderia ser João Batista, se eles viveram juntos, contemporâneos, né? Como diz também já Nicodemos também, né? Como que o homem velho possa voltar a entrar dentro da barriga? Dentro da barriga, né? Quer dizer, eles não sabiam o processo, mas a ideia sempre teve. Viu, Zé Luiz? Mas nesse mesmo texto que foi lido, tem um outro aspecto também que merece ser destacado. É que quando Jesus se refere a ele mesmo, indagando quem era ele. E aí Pedro é quem responde, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mostrando para nós que Jesus não foi nenhum dos profetas. Porque Jesus não reencarnou na Terra. Justamente. Ele encarnou uma vez. Porque Jesus está acima da humanidade da Terra. É o nosso modelo e guia, né? Sem comparação. Exato. E mais uma vez mostra que os judeus, eles tinham a ideia de que quem morria voltava, que quem tinha uma missão aqui poderia retornar, inclusive para completar esta missão. E confundia com o próprio Cristo, sendo um dos profetas. E aqui, interessante que o próprio Jesus diz a Pedro: Bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Mostrando claramente que Pedro, neste momento, teve uma inspiração celeste, conseguindo, vamos dizer assim, apreender, né, a noção de quem é o Cristo. Há 2000 anos atrás. 2000 anos. E só poderia vir realmente de uma inspiração muito superior, né, para trazer para nós essa noção. Isso é interessante, que fica bem claro que a gente não confunde. A reencarnação é necessidade da alma de chegar ao seu destino, que é a perfeição. E nós já temos noção que a perfeição está longe do espírito da Terra. Precisamos de muito tempo para sair do estado de simplicidade e ignorância e chegar ao ápice da nossa caminhada, que é a perfeição espiritual, e que nos proporcionará, inclusive, a sonhada entrada no reino dos céus, que todos nós almejamos e sonhamos. Que a gente...
pode talvez até interpretar assim, a reencarnação como um processo didático da própria lei para que através dessa facilitação, porque na verdade o retorno do espírito à vida corporal é uma facilitação da misericórdia para que a criatura se posicione e se construa ao longo das vidas sucessivas. Isso aí mostra para nós, evidentemente, a justiça de Deus em alta escala. E também, quando Pedro coloca, tu és o Cristo, o Filho do Deus único, colocando exatamente conforme o Julião colocou, essa grande diferença que Jesus não é um qualquer, o governador espiritual do planeta, e quando Pedro o identifica como o Cristo, o ungido, o enviado, é basicamente também uma revelação de ser um ser diferenciado. Então não há por que confundir as coisas. A palavra Cristo, né, já foi uma inovação, né? Isso. Porque Cristo é um Ungido. ungido. Você tem alguma coisa aí, Júnior? Na verdade, eu gostaria de chamar a atenção dentro da contextualização mesmo, né, da própria passagem. Porque na época, o próprio Kardec nos traz isso no item 4 do próprio capítulo 4, Ressurreição e Reencarnação, e ele fala que era um dos dogmas dos judeus, que ele entendia esse processo, só que ele chamava como nome de ressurreição. E nós sabemos que existe uma diferença clara entre o que é ressurreição e reencarnação. Até hoje em dia, muitas crenças religiosas têm a convicção que nós poderemos voltar, mas voltaremos por meio de uma ressurreição dentro do nosso mesmo corpo. Então, eu, Edmar Júnior, na próxima oportunidade, eu poderia voltar dentro desse mesmo corpo que hoje eu tenho. E, na verdade, essa não é o entendimento do processo reencarnatório. Nós estamos falando de um novo corpo, de uma nova oportunidade. Edmar, vamos deixar então esse assunto para o nosso próximo bloco. Estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Aguarde e voltaremos em instantes. Estamos de volta com o nosso programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo e nós terminamos o primeiro bloco quando o Edmar Cabral Júnior ele iniciou, né, uma fala sobre a ressurreição. E aí, Edmar, o que nós temos aí no Evangelho sobre esse tema? Zé, na verdade, Kardec tomou com muito cuidado, com muita atenção, ele teve o carinho de tratar o assunto de forma muito clara. Ele colocou um item exatamente chamado ressurreição e reencarnação. Até mesmo porque, para quem vivia naquela cultura, o dogma judeu, eles entendiam muito essa questão da ressurreição. O entendimento do retorno, da possibilidade do retorno daquela pessoa a uma nova vida era algo realmente muito comum. Vocês já até nos colocaram isso de forma muito clara. Mas ainda existiam muitas dúvidas de como isso aconteceria. Na verdade, até hoje nós temos uma dificuldade muito clara. Não é claro como isso vai acontecer, como eu vou retornar, não é verdade? E Jesus também não ajudava muito, né? Porque de vez em quando ele pegava alguém muito doente, que era considerado já morto, ele lá conseguiria, ele fazia uma cura, a pessoa voltava, olha, ele ressuscitou dos mortos, né? Então, essas curas, às vezes até confundiam muito. Mas, é claro, Kardec nos deixou de uma forma muito transparente, dizendo que a ideia da ressurreição era realmente a ideia de voltar à vida o corpo que já estava morto. Hoje nós sabemos claramente que esse corpo, quando morre, ele entra no processo natural de decomposição e sua constituição volta a integrar, a constituir outros. Vai para a planta, para os minerais e assim o ciclo natural de transformação da vida. Já a reencarnação, nós estamos falando de uma alma que vai retornar numa oportunidade de vida. Não só pode se voltar nesse planeta, pode ter uma outra oportunidade encarnatória em outro planeta, de acordo com o corpo que ele for mais adequado, mas é um novo corpo, seria uma nova roupagem, né? Com possibilidades, inclusive, de mudarmos até de sexo, por que não? E aí também, Edmar, a gente vê claramente o conflito de terminologias. Se você pegar a palavra ressurreição, que vem de ressurgir, e que significa também aquele que estava deitado se levanta, que é o que Jesus colocava, ele ressuscitou dentre os mortos, quer dizer, quem morreu deitou. Então aí, ao ressurgir, ele se levanta novamente. E Kardec coloca realmente, como você colocou bem
bem claramente essa ideia do, também a origem da palavra, reencarnar, tornar a carne. Então, aí já dando para a gente essa perspectiva de entender aquele ser que deixou a carne, ele voltará à carne. Mas como? Por uma misericórdia do Pai, porque não é exatamente uma oportunidade para se aperfeiçoar, ressarcir os débitos, ou então expiando, ou então numa missão também, não é? Não deixando de verificar, de evidenciar a bondade e a misericórdia do Pai que investe em nossa capacidade de redenção. Não, e exatamente também, Elzi, nessa história, o porquê, todo mundo entendeu desde sempre, porque a gente teria que voltar. Agora, como? Como nós iríamos entender isso tão claramente? Como que era o processo? Como né? a gente vê agora, por exemplo, na obra de André Luiz, no Missionários da Luz, capítulo 12, Reencarnação, todo um projeto que pega aquele espírito, analisa as suas necessidades e traça ali um novo croquis, uma arquitetura do novo corpo, para que a pessoa tenha condições de, ao retornar, ter a seu favor uma vestimenta que lhe sirva exatamente de acordo com as suas necessidades. Isso é que eu acho assim uma coisa fantástica. Realmente. E esse como só veio depois com o Consolador, né? Toda uma programação, né? Existe até o André Luiz chama de departamento Da reencarnação. Então, todo um departamento do mundo espiritual que prepara tudo isso, né? E como diz Ivone do Amaral Pereira no livro dos Suicidas, né? Memória do Suicida, que a reencarnação é uma dádiva divina. Exatamente. É uma concessão que Deus dá para que a gente possa vir aqui para fazer essa depuração, né? Essa evolução, como diz Leon Denis, né? Progredir, elevar e chegar um dia a ser um espírito puro, né? Cada encarnação nós somos melhor que outras. É o que nos remete à questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação, John? Está aqui. No Livro dos Espíritos, exatamente para essa pergunta, os Espíritos nos respondem. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim daí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Meu Edmar, e essa resposta dos Espíritos, ela está em perfeita consonância com a resposta de Jesus a Nicodemos. Porque a conversa entre eles está aqui registrado em São João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Começa assim: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se não estivesse com ele. Ora a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Observa que aí na resposta diz que o objetivo da encarnação é fazer com que o espírito progride e chegue ao seu destino, que é a perfeição. Jesus diz exatamente isso. Olha, de fato, concordo com você que eu vim do reino de Deus para vos instruir. Mas eu quero lhe esclarecer que ninguém chega ao reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ninguém chega à perfeição espiritual sem as inúmeras experiências que precisa passar para se aperfeiçoar por meio do conhecimento, por meio da evolução
e atingir a perfeição espiritual. E o homem, diz os Espíritos, todas as verdades universais, nós já temos elas escritas por Deus na nossa própria consciência. Por isso que a ideia do céu também é inata em toda a humanidade terrestre. A ideia do céu tem a ver com chegar a Deus, com a perfeição e o usufruto da felicidade, que nós tanto buscamos porque almejamos, né? Exato. Tem o caso do Marcel, não sei se daria tempo de contarmos, que é uma prova de tudo isso que a gente está falando, um menino que tinha uma enfermidade que era tremendamente sacrificial para ele e ele não se queixava. Como era uma pessoa abandonada, embora de uma família israelita, mas muito pouco visitado pelos familiares, ele era sozinho e tornou-se grande amigo do seu médico. Um dia ele pediu ao médico que lhe desse mais remédio para dormir, porque ele não queria incomodar os outros com suas lamúrias e gemidos. Não eram reclamações, eram mais torturas de dores. E depois de desencarnado, ele se manifestou. E foi muito interessante porque ele disse que a missão dele não era instruir, mas, através do seu exemplo, ensinar que valeria a pena investir na vida futura. Nós temos que verificar que sem a certeza da vida futura não existe forma de entender a reencarnação. Foi um exemplo vivo de uma pessoa de espírito muito elevado que testemunhou ensinando a sua conduta de resignação. Porque, na verdade, também a gente percebe na reencarnação a veracidade e o confronto entre a justiça e a misericórdia de Deus. Porque, como essa história do Marcel que você abordou, que está no livro O Céu e o Inferno, né? Ele vem mostrar exatamente isso. Um ser que em vidas anteriores foi rebelde, aconteceu e aprontou. Aí, de repente, ele em inúmeras vidas, ele vem fazer o quê? Ele vem expiar com X, mas primeiro ele espia com S. Quer dizer, ele olha para trás, revê o seu passado, vê que não é bem aquilo que se espera para que se alcance a perfeição. E aí, então, ele se propõe a expiar com X, quer dizer, voltar às provas, passar por todos os testes e ressarcir os seus problemas. E nessa encarnação em que ele viveu apenas 8 anos, conforme relata lá em O Céu e o Inferno, o que é que acontece? Ele veio com uma missão, um sentido de missão. Por quê? A sua resignação foi prova. Tanto que quando ele depois desencarna, aí vem o guia do médium, que é Santo Agostinho, acima de qualquer suspeita, colocar exatamente isso, que os espíritos têm esse trabalho conjunto de trazer para nós que aqui ficamos um reflexo do que é a vida futura, do que é a vida atual, o que foi a nossa vida passada e o que nos aguarda, para que a gente possa realmente crescer em espírito e verdade. Exato. E para isso, Allan Kardec foi sensacional, né? Sensacionalíssimo. Nos trouxe, assim, com a luz, com uma clareza de detalhes. Mas, Júnior, quantas encarnações, até quando vamos encarnar? 1.000, 500 mil, 1 milhão, quantas? Você tem ideia aí? Vai depender de cada um, né? Kardec, na verdade, ele traz, e coincidentemente na parte 2, também no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, ele nos traz um capítulo sobre a pluralidade das existências. E lá nós temos as questões 166 em diante, ele vai falar das possibilidades das diversas encarnações, nós vamos encarnar quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Se formos mais eficientes, vamos acelerar esse processo e vamos ter a necessidade de encarnar menos. Mas preste bem atenção na necessidade, porque nós podemos alcançar um nível evolutivo tal que eu não tenho mais necessidade de encarnar para a minha evolução, mas eu posso me encarnar para auxiliar alguém. Isso. Então, sobre isso, no próximo bloco, Perfeito. depois, nosso pequeno intervalo, e te convidamos a permanecer conosco e já estaremos de volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, com o tema reencarnação, aqui na Arteb TV. Vamos continuar
com o Júnior, que estava falando sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, que aborda esse tema, que nos esclarece sobre esse tema. Como eu estava dizendo, na parte 2ª, no capítulo 4, temos várias questões do Livro dos Espíritos que nos elucidam muito a questão da reencarnação. E uma das primeiras dúvidas que nós temos é: vou encarnar quantas vezes? Temos a questão número 168, que a questão é assim: é ilimitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais a necessidade das provas da vida corporal. E lá na frente nós temos a questão 170, que nos diz: e o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Então, na hipótese do espírito já ter conseguido se livrar de todas as suas imperfeições, o que ele passa a se tornar? Resposta dos espíritos: espírito bem-aventurado, puro o espírito. Interessante. E aí, Júlia, nós temos alguma coisa aqui de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, você estava comentando? Pois é, tem um trecho registrado por Mateus, no capítulo 18, versículo 8, em que Jesus afirma: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, cortai-o e atirai-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida, coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. É bom a gente compreender que a vida aqui na Terra também não é só expiação. A gente não nasce aqui apenas e tão somente com o objetivo, vamos dizer assim, de reparar os males praticados no passado. Na verdade, no nosso planeta, na Terra, nós temos, vamos dizer assim, 2 grandes propósitos. Um é o de expiar, realmente, de reparar os erros do passado, de se corrigir. Mas que isso é por meio da expiação. Mas nós temos também as provas. O mundo é um local de investimento. E prova é investimento para o espírito. Quando o espírito vai nascer e se propõe a trabalhar pela sua evolução e pelo bem do outro, ele está investindo no seu futuro. Além da questão da missão que já foi dito aqui. De modo que a reencarnação é mesmo este instrumento, este meio, por meio do qual nós vamos galgando a nossa perfeição espiritual. E a gente aprende com os espíritos que somente compreendendo a lei de reencarnação, nós podemos compreender algumas circunstâncias da vida que nenhuma outra filosofia, que nenhum esclarecimento científico nos consola. A reencarnação mostra que Deus realmente, primeiro, é justo, porque se eu sofro aqui é porque alguma coisa eu fiz por merecer. O sofrimento é filho do nosso livre-arbítrio, das nossas atitudes, e mais, que Deus é bom realmente, é generoso, é misericordioso, perdoa sempre. E cada reencarnação representa para nós a oportunidade renovada que Deus nos dá para chegarmos a Ele. Interessante também, Julião, voltando ao que Edmar colocou, com relação ao número de reencarnação, você não tem uma cota X, né? Nem na feira como um espírito reencarnado em um corpo masculino ou em um corpo feminino. Isso o que vai é de acordo com a sua necessidade. E quando se coloca também na questão 170, que ao chegar ao final da sua fieira, o espírito se transforma em puro espírito, ele não está sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, quer dizer, ele não precisa. Mas e se ele quiser voltar? Ele poderia? Aí me ocorre aqui a lembrança do livro Renúncia, quando nós vemos lá os instrutores conversando com Alcione e perguntando, mas você quer voltar? E ela vem para acompanhar aquela alma que era a alma de sua alma, né? E nós encontramos também
duas coisas interessantes: a história de Alcione, a reencarnação que detona um processo violento para aquele espírito que se chamou Carlos naquele momento. Nós encontramos um início de processo missionário, o nosso Emmanuel, como Padre Damiano, que ele, nos cultos do Evangelho no Lar, ele iniciou esse trabalho tão fantástico que a gente conhece hoje, de pegar um versículo, mergulhar nas entrelinhas e trazer para nós, como nesse capítulo, Reencarnação, de Caminho, Verdade e Vida, pérolas fantásticas para o nosso conhecimento. Então a gente vê a encarnação, a reencarnação, trazendo para nós esse processo de crescimento. E quando Julião coloca essa questão de ser uma necessidade, que a pessoa realmente ela não precisa simplesmente pagar ou estar em provas, nós temos no livro também de Emmanuel, Pensamento e Vida, o capítulo Berço, que fala exatamente sobre essa questão da necessidade e sobre essa propriedade de a reencarnação funcionar para nós como que um processo de euforia a longo prazo para alguns, a curto ou médio para outros. Verdade. O próprio Cristo, né, ele veio aqui na Terra, o prazer de vir nos ajudar, nos auxiliar, trazer o seu amor para cada um de nós, né? Não tinha nenhuma necessidade dele vir aqui, porque ele estava já em esferas muito elevadas, né? Mas eles, não, eu vou pessoalmente trazer a minha lição, o meu evangelho para aqueles corações que lá estão. E assim temos outros, né, também. O próprio Emmanuel que mostra também nos seus romances essas questões das reencarnações e da evolução. Da evolução, né? certo. O Emmanuel, mais de 2000 anos atrás, como ele era, né, Publio Lentulus, e vamos observar como que ele está hoje, como que era o Publio Lentulus, como que o Emmanuel está hoje. Isso é significado de progresso, de evolução. E essa pontuação que o Julião colocou, dessa se a pessoa ela fez alguma coisa errada, ela realmente vai ter que ter uma reencarnação problemática, o próprio Emmanuel nos traz essa trilogia, quando ele coloca a sua própria situação como senador romano, em há 2000 anos, e depois, na sequência, 50 anos depois, o escravo Nestório, iniciando o seu processo, o processo de redenção daquele espírito, passando por uma condição extremamente sofrida, de uma vida em que a penúria, a escravidão, começava a cobrar daquele espírito todos os seus desmandos passados. Exatamente. No livro Pão Nosso, no capítulo 42, Sempre Vivos, Emmanuel diz que nós devemos guardar a lição do Evangelho e jamais esquecer que nosso Pai é Deus dos vivos imortais. Nós somos os vivos imortais. Só existirá para nós um tipo de morte, que é a da consciência denegrida pelo mal, pelo erro, pelo crime, pela ignorância. Né? Nós temos uma única vida. Né? E nessa única vida temos várias reencarnações. Cada uma delas, com certeza, né, podemos até estacionar, mas normalmente cada uma delas nós voltamos melhores. Perfeita colocação, Zé. É uma observação muito importante, nós vamos nos adentrar muito, mas realmente o processo é de evolução. Podemos ser menos eficientes nessa evolução, mas regressão jamais. Então, o entendimento que nós desencarnamos e podemos reencarnar em corpos de animais, por exemplo, isso não existe. Isso realmente é psicose. Isso não existe. Porque, claro, nós sempre, nas nossas oportunidades reencarnatórias, em corpo humano, claro, um corpo mais adequado ao ambiente onde nós podemos estar reencarnando, mas jamais em formas inferiores. Exato, e isso é tão importante se recordar, porque, veja bem, essa dúvida da metempsicose, pode o espírito reencarnar num corpo de animal? Por quê? Se ele mudou de escala, ele saiu dentro do ciclo evolutivo, ele saiu do reino animal para o reino hominal. Então, não tem porquê, né? Não tem porquê isso realmente é uma confusão. Agora a gente começa a pensar, mas por que é que se pensava isso, sobretudo na cultura oriental? Qual que é a causa disso? Aí vem aquela questão de o perispírito sofrer mutações
em função dos desmandos, dos desregramentos, das penas que a pessoa se impõe, e esse perispírito, sim, assumir formas animalescas, e aí aqueles que eram videntes, que percebiam, aquele ali é o fulano. Licantropia, forma de lobo. Associavam. Então, daí vem essa cultura. Justamente. Né? É uma teoria também forte, a teoria dos exilados de Capela, né? Que eles se encarnaram aqui na Terra em corpos de humanos, mas ainda muito animalescos. Exato. Então criou também essa ideia, né, da metempsicose, que o Espiritismo abomina, com certeza, porque Deus é justo, né? Nosso Pai é soberanamente justo e bom. Muito bem. Mais alguma coisa para nos fechar o nosso programa de hoje? Luiz, eu gostaria de lembrar, porque é a questão 170, né? Que conclui aí o tema reencarnação do Livro dos Espíritos, fala do Espírito puro. Julião, nós temos 50 minutos. Tá. Fala então do Espírito puro, não é isso? E o que significa conquistar o estágio de Espírito puro? Significa obter, conquistar a sabedoria universal, o conhecimento universal. E é muito simples a gente perguntar, será que numa vidinha aqui, de poucos anos, é possível a um espírito conquistar esse conhecimento universal? É possível. Porque um espírito crístico, como Jesus, eles conquistaram o conhecimento universal. Por isso que Jesus fazia o que ele quisesse. Ele já tinha poder. Com a matéria da Terra, mas o poder vem desse conhecimento. Não foi privilégio, né? Não é privilégio, é a conquista. E é por isso que a reencarnação se justifica plenamente, não somente até pela conquista da perfeição. Embora a reencarnação esclareça muito mais do que isso. Bom, gente, eu sei que ficou um gostinho de quero mais, porque o assunto é empolgante realmente. Quem sabe podemos gravar um próximo programa. Estamos encerrando o nosso terceiro bloco. Agradecemos aqui aos colegas que vieram de Goiânia, ao nosso pessoal aqui da FEB, e também a você que está aí nos assistindo, e deixar o convite para que você assista os nossos próximos programas.